Hoje é dia 6 de 6 de 2020. São 10 horas e 9 minutos. Vamos fazer uma gravação do nosso vídeo. Deus abençoe a todos. E vamos agora orar para que Deus abençoe, para que o Espírito Santo nos dirija e que tudo seja para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar em línguas e em português. Manarica da buribica na carafua, é pepe popopopopoporororori, rabarabarababi, barabarabaribi. Querido Espírito Santo, sem ti nada posso fazer, preciso da tua ajuda. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu creio que para isso devemos orar a ti, Pai, para que santifiques os alimentos e tudo o que venha do exterior. Querido Espírito Santo, preciso de ti para poder gravar isto de acordo com a tua vontade, para que não haja barulhos, não haja interrupções e para que tanto o meu espírito como a alma e corpo estejam disponíveis. Apresento a ti, Pai, o meu corpo, alma e espírito. Apresento a ti o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Pai, que é o meu culto racional. Jesus apresentou não só um corpo vivo para te glorificar e adorar, mas ele apresentou o seu corpo para morrer por nós e ressuscitaste-o e ele está no céu. Eu creio, Pai. A tua palavra diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Oh Pai, a tua palavra diz: ide, e através deste vídeo e dos outros, eu estou a ir pela tua graça. Faz que as pessoas que tu determinaste leiam, ouçam e se convertam, Pai. Oh Pai Santo, glória ao teu nome. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixo sozinhos. Enviarei o Espírito Santo e ele, através de vós, fará obras maiores do que eu fiz. Quando o Senhor Jesus expulsava os demónios, ele disse que era pelo dedo de Deus. Eu creio que era pelo teu poder, Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas por João lá no Rio Jordão, tu desceste sobre ele em forma de uma pomba e ouviu-se a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, ele não estava sozinho. Estava o Pai, estava o Espírito Santo e estava eu, o Filho unigênito e de Deus, e também o Filho eterno de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler hoje aqui no Inário Evangélico da Igreja Evangélica. Vamos ler a palavra do Senhor, o número 122. Põe a tua fé em Jesus, é o título. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O Senhor Jesus é o nosso pastor,
Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pôs uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso aqui diz, não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. Quando os 3 amigos de Daniel foram lançados num forno para os matar, foi aquecido 7 vezes, mas tu estavas lá com eles, eu creio. E o teu fogo impede que os outros fogos materiais nos façam mal. Então eu creio que estou dentro de ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um fogo abrasador e o Espírito Santo desceu em forma de fogo. Ele era como um fogo e a sarça ardia e não se consumia no tempo de Moisés, porque o teu fogo não destrói o teu povo. E o João Batista disse, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo não é um fogo que destrói, mas é um fogo que aquece, que dá energia, que dá sabedoria, que dá tudo o que nós precisamos, nós, a tua igreja, Pai. Glória ao teu santo nome. Então, por isso diz aqui, não importa os temporais da vida, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Glória ao Senhor. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar, para te fazer bem. Amém. O mar revolto e as ondas, querendo te afundar, como foi no caso de Pedro. Pedro estava já aflito e Jesus deu-lhe a mão. O mar revolto e as ondas, querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar, como foi no caso do Pedro, como eu estava a dizer. O Senhor deu-lhe a mão, Ele dá-nos a mão, Ele nos ajuda. O São Paulo disse, orou a Deus e Deus disse-lhe, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Às vezes o sol está escondido e pronto, nós não vemos com os nossos 5 sentidos a Deus, mas nós temos muito mais sentidos. Segundo os cientistas dizem, mais de 30, parece. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. O diabo quer nos enganar. Usa bruxos, adivinhos e aqueles que o querem servir para nos fazer mal. Mas é o Senhor que julga essas pessoas. Nós só temos que repreender e expulsar os demónios, como há bocado dissemos. Estes sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demónios. Fora demónios, no nome de Jesus. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol que é Deus, sol espiritual. Ele é fonte da vida, é a causa necessária. Ele é aquele que sempre está atento, ele sabe o número dos nossos cabelos, o número das estrelas, os nomes das estrelas, etc. Não temas, tu não estás sozinho, temos os anjos. O profeta Eliseu disse ao seu moço, disse a Deus, Pai, abre os olhos do moço. E ele também viu os anjos para os protegerem.
milhares de anjos que fizeram que os olhos dos soldados dos sírios fossem fechados, eles deixaram de ver, o seu cérebro deixou de funcionar como devia ser para defender o seu rei. Não temas, tu não estás sozinho, não temas, Ele está contigo, Jesus está comigo, aleluia, está connosco todos, mesmo os que estão a ouvir, para que se convertam, amém. Ele está contigo, não temas, Ele sempre abre um caminho. Portanto, nós devemos repreender os espíritos de dúvida, pensamentos de dúvida e tudo o que quer enfrentar a Igreja. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Igreja. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é mais que vencedora. Jesus virá como uma pedra e cairá sobre os pés, que são feitos de ferro e de barro, e destruirá todos os impérios, tudo o que se tem oposto à Igreja. E o seu reino nunca mais vai terminar. Ele sempre abre um caminho. Quando eles quiseram sair lá do Egito, tinham o mar vermelho, mas o Senhor abriu um caminho pelo meio do mar. Aleluia. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé, Jesus. Eu ponho, Pai, a minha fé no teu Filho amado. Ponho a minha fé em ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Aleluia. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar como o ajudou a eu. Aleluia. Pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Aleluia. Vamos agora ler a palavra de Deus, cujo título é: quando pedimos, Deus responde de acordo com sua vontade revelada. Glória ao Senhor. Aqui no Salmo 107, 19, diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os curou, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor, nós louvamos, Pai, no nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Obrigado, Pai, Tu és bom para os Teus filhos, para a Tua Igreja, Pai, e para todos aqueles que quiserem vir a Ti. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O Moisés viu a sarça e Deus bradou-lhe e disse: Moisés, Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Portanto, aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e o respeite e creia na sua palavra. Então, louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos. Teu filho disse, é necessário que aquele... aliás, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito em verdade. Então eu creio que isso refere-se às línguas. Adorar em espírito, usando o nosso espírito, e o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, isto é, usa a nossa boca. E então o São Paulo diz: aquele que fala em línguas
juntamente com o Espírito Santo, inspirado pelo Espírito de Deus. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E ofereça os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com alegria. Eu recebo agora, Pai, a tua alegria, teu amor, o fruto do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Lemos no Salmo 107, 19, 22. Vamos ler agora em Romanos 12, 3 a 5. Por pela graça que me é dada, diga cada um dentre vós, isto era São Paulo na sua carta aos Romanos, por pela graça que me é dada, diga cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, seja além daquilo que a Bíblia diz. Nós somos o que a Bíblia diz, somos o que Jesus diz, somos o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem de nós. Amém, aleluia. Então, vamos voltar um bocadinho. Porque pela graça que me é dada, diga cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé. Deus deu a fé à Igreja, de acordo com a fé que Deus deu à Igreja. Porque pela graça que me é dada, diga cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória ao Senhor. A fé muitas vezes se refere à palavra de Deus. A fé é a palavra. Manifesta-se pela palavra que nós dizemos. Glória ao Senhor. Continuando, porque assim como é um corpo temos muitos membros, temos braços, pernas, coração, rins, pulmões, baço, fígado, pâncreas, temos ossos, temos veias, artérias e capilares, temos cabelos, temos a pele, e, segundo diz, é o maior órgão do nosso corpo. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é o chefe e Ele enviou o Espírito Santo para dirigir a Igreja. Assim, voltando um bocadinho, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, a mão é para servir a cabeça, as mãos são para servir o corpo, as mãos são para lavar o corpo, a pele e tudo. As mãos sabem que têm que ajudar o corpo. De igual maneira também o marido e a esposa sabem que têm que se ajudar um ao outro. Então, estávamos a ler em Romanos 12, 3 a 5. Vamos agora ler em 2 Coríntios 5, 4 a 8. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, nós não queremos perder o corpo, mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus vier arrebatar a Igreja. No abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado. Creio que todo o ser humano em si vai ser transformado, espírito, alma e corpo. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Amém. Nós estamos preparados e cada dia estamos a preparar-nos melhor, lendo a palavra de Deus, etc. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Espírito Santo é o nosso penhor. É como uma pessoa que vai à casa de penhores e deixa lá um valor que mais tarde vai levantar. Assim Deus pôs em nós
o seu espírito como penhor, como sinal que Ele há de continuar a abençoar-nos e há de ajudar-nos em tudo. Aleluia. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Amém. Faz que nós sejamos sempre de bom ânimo, Pai. No nome de Jesus. Estamos sempre de bom ânimo, alegres, felizes, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ausentes, quer dizer, não o vemos, não o ouvimos, às vezes podemos ouvir. E nas reuniões podemos também sentir. Há sinais de que Deus está ali na reunião. Porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, os nossos olhos, os nossos 5 sentidos não podem ver, não podem ouvir Deus, em certo sentido. Mas então temos que andar pela fé. A fé são os olhos do Espírito, vamos dizer assim. E é isso que nós temos que crer. É como aquele, como nós temos dito, tem 1000 euros no banco, tem fé que pode levantá-los. E vai levantar, etc, etc. Portanto, estamos sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança, temos fé, temos confiança, e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Não é como alguns dizem, que Paulo explica que quando nós morremos, o Tiago também diz, o corpo sem o espírito está morto. Então temos confiança, desejamos antes de deixar este corpo, o espírito deixa o corpo, para habitar com o Senhor. A pessoa vai logo para Deus. Não há lugares intermediários, não há nada disso. Então devemos crer na palavra e não naquilo que as pessoas dizem. Erradamente. Então, lemos em 2 Coríntios 5, 4, 8 e vamos continuar a ler aqui em Isaías 55, 6 a 9. Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se a Jesus. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Quando a pessoa quer voltar, quer deixar o caminho ruim no mundo e tem pensamentos que vêm do diabo, e se quer converter ao Senhor, como o filho pródigo que voltou para a casa do pai, Deus compadece de nós. Ele quer que nós tornemos para Ele, porque Ele é grandioso em perdoar. Aleluia. Então, diz, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, diz Deus. Não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos, ou seja, mais importantes, produzem melhores efeitos. Voltando, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Vamos ler em Isaías 55, 10 a 12. Porque assim como desce a chuva
e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, vamos voltar um bocadinho. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Por com alegria saireis e em paz sereis guiados. Amém. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Isto significa que nós vamos e tudo nos corre bem. Estamos por cabeça e não por cauda. Somos abençoados. E todas as pessoas, todas ou quase todas, algumas são enganadas pelo inimigo, aquelas pessoas que Deus determinou vão nos ajudar. Aleluia! Glória ao Senhor. Vamos ler agora em Romanos 4, 15 a 18. Amém. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, a transgressão não é considerada, não tem, etc. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Portanto, a pessoa que vive pela fé na graça do Senhor Jesus Cristo vai ser abençoada. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa de Deus, seja firme a toda a posteridade. Neste caso, a posteridade de Jesus, porque agora nós deixamos de estar no reino do Adão e daqueles que pecam o mundo e passamos para o reino do Senhor Jesus Cristo. Somos como que filhos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Filhos de Deus, filhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltando um bocadinho, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, os israelitas, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Vamos imitar a fé do Abraão. Ele era capaz de dar o seu próprio filho, hoje não poderia fazer isso, mas também Deus não queria que ele matasse o filho. Foi para testar a sua fé. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituía, está a falar acerca do Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus ressuscita, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus disse, haja luz, não havia luz, no sentido em que Deus disse isso. Não havia luz, eu creio que é no sentido espiritual em que, sei lá, os demónios ou assim estavam a transformar para pior a Terra, o planeta Terra. Quando Deus faz tudo bem e depois ficou tudo sem forma e vazia. Está a falar de Deus, o qual em esperança, não, de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Era referente ao Senhor Jesus Cristo. Voltando um bocadinho, o qual em esperança creu. Ele já tinha cerca de 100 anos e a mulher tinha cerca de 90, mais ou menos isso. Mas ele não olhou para o seu corpo já amortecido, mas confiou que se Deus prometeu, ele vai cumprir.
Ele não é como os homens, ele não mente. Glória ao Senhor. Então, vamos ler agora em João 11, 39 a 43. Disse Jesus: tirai a pedra. Era acerca do Lázaro que estava morto já há 4 dias, né? Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te é dito que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, é pela fé, não é por ver com os olhos e com os sentidos do corpo, mas é pela fé, que eu creio que são os olhos do Espírito. E Deus pode abrir os olhos do nosso Espírito. Obedeceram a Jesus, tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Isto quer dizer que Jesus já tinha orado ao Pai. Jesus já tinha estado a orar possivelmente em línguas. E ele uma vez levou uma noite inteira a orar. Eu acredito que ele estava a orar em línguas. Orar em línguas pode ser só em pensamentos, pode ser só murmurando, ou pode ser em voz audível, que é 3. Na natureza é tudo em 3 também. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, etc. E Jesus continuou a dizer ao Pai: eu bem sei que sempre me ouves. Deus sempre nos ouve também, glória ao Senhor. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Portanto, isto que Jesus fez foi uma mensagem direta ao povo. Estava a falar com Deus, mas para que o povo ouvisse. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! Amém. Glória ao Senhor. E o homem ressuscitou, etc. A Deus nada é impossível. Ele chama as coisas que não são como se já fossem, como vimos, e ele ressuscita os mortos. Vamos agora ler em Marcos 11, 24, 25. Glória ao Senhor. Marcos 11, 24, 25. Marcos 11, 24, 25. Então, diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebeste e tê-las-eis. Ou seja, dizer: Pai, obrigado, eu creio que já tenho, eu creio que já recebi. Até mesmo os cientistas falam nisto, na quarta dimensão e etc. E quando estiveres orando, perdoai. Pai, perdoa-me a mim, ajuda-me a perdoar a mim mesmo e a todas as pessoas, Pai. O diabo não quer, mas ajuda-me, Pai. E repreendemos o diabo. Fora, diabos. Não podem impedir que eu perdoe. No nome de Jesus. Então vamos voltar um bocadinho. Por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebeis, já recebeis, e tê-las-eis. E quando estiveres orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, aliás, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Amém. Então vamos ler no Salmo 27, 11 a 14. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, a tua forma de pensar, e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Ou seja, ajuda-me a ser santo como tu és santo. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade.
As pessoas dizem, ele é isto, é aquilo, é aquilo outro. As pessoas que conheciam aquela outra pessoa, quando a virem, já não conseguem contatar com ela como deveriam, em amor. Porque ouviram as primeiras pessoas dizer mal, a dizer mentiras. Entregamos estas pessoas nas tuas mãos, Pai. Shikarabará Shuriabadamana. E o salmista continua a dizer: pereceria sem dúvida, se não cresce que haveria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, nós temos, como temos vindo a ler, temos que crer, temos que ter fé, não importa os sentidos, nem o que as pessoas dizem, mas aquilo que Deus diz. Glória ao Senhor. Então o salmista diz: espera no Senhor, anima-te. Pai, eu espero em ti, eu me animo e eu fortaleço o meu coração com a tua palavra e eu espero em ti, Senhor. Amém, glória a Deus. A Igreja de Deus é que vence sempre. Vamos ler em Atos 13, 21 a 23. Depois pediram um rei e Deus lhes deu por 40 anos a Saúl, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, ao qual deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ajuda-nos, Pai, a executar a tua vontade, toda a tua vontade, 100%. Da descendência deste, diz o Senhor, conforme a promessa. Não, é a pessoa que está a escrever. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Glória ao Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Vamos ler em Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento. Temos vindo a dizer isto. A fé é o firme fundamento. Não são os nossos 5 sentidos, né? Mesmo outros que tenhamos. A fé em Deus, na palavra de Deus, que Ele é fiel e nunca falha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, nós não vemos com os 5 sentidos, mas vemos com a fé, com os sentidos do nosso espírito. Porque por ela, a fé, os antigos alcançaram testemunho, venceram guerras, conquistaram, fizeram muitas coisas que mostram o poder de Deus. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus disse: haja luz, Deus deu ordem à água, à terra, etc. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos que creio que se refere não só à Terra, como aos outros planetas. Agora vamos ler em João 20, 25 a 30. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Acho que disseram ao Tomé, né? Mas ele disse-lhes: se eu não... foi ao Tomé. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Este homem estava a basear só nos sentidos do seu corpo e não na fé. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles estava Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Tivemos a capacidade do corpo do Senhor Jesus e nós também vamos ter um corpo assim. Vamos entrar sem limitações da matéria. Depois disse a Tomé:
Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Pai, perdoa-nos nossa incredulidade e ajuda-nos a ver com a fé, em nome de Jesus. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, tu ressuscitaste mesmo. Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram, porque viram com a fé e não com os olhos do corpo. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos milagres. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 5, 23, 25. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, diz São Paulo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Amém, Pai. Faz que o meu espírito, alma e corpo seja conservado por ti, irrepreensível, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus pode vir de repente, nós temos de estar em comunhão com Ele, como temos dito. Fiel é o que vos chama. Deus é fiel, o qual também o fará. Se Deus nos chama, Deus fala connosco, promete, Ele fará. Como o Abraão também pensava. Irmãos, orai por nós. Devemos orar uns pelos outros. Glória ao Senhor. Vamos ler em Hebreus 10, 21, 24. E, tendo um grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração puro, santo, purificado pela palavra de Deus, que nós já conhecemos e vamos conhecer cada vez melhor. Voltando um bocadinho, cheguemo-nos com verdadeiro coração em ter a certeza da fé. Dizer, eu tenho a certeza da fé, que eu vou receber, que eu já recebi a minha cura, a minha prosperidade, as bênçãos de Deus. Aleluia. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em ter a certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência. Pai, purifica-me da má consciência, livra-me, Pai, ajuda-me a perdoar, como há bocado dizíamos. Então, voltando um bocadinho, cheguemos com verdadeiro coração em ter a certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Convém, não cheirarmos mal aos outros. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Nós dissemos, Pai, obrigado, eu recebi a minha cura. Não vamos começar a dizer ao contrário. O corpo vai dizer, ou o diabo, os pensamentos do inimigo, não, ainda estás doente, estou lá a doença ainda. Não, nós vamos ficar firmes naquilo que dissemos, porque fiel é o que prometeu. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Dizer, irmão, não desanime, vamos continuar firmes na palavra. Deus não mente, Deus cura, Deus protege, Deus nos abençoa. Aleluia. Vamos ler aqui no Salmo 89, 34 a 37. Glória ao Senhor, aleluia. Então, diz assim, não quebrarei a minha aliança, creio que é Deus a falar, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e como a testemunha fiel no céu. É claro que isto era dirigido a Jesus. Jesus iria cumprir isto tudo. Glória ao Senhor. Vamos voltar. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi.
A sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. É como diz em Daniel, aquela pedra que é lançada sobre os pés da estátua e vai vencer eternamente. Não terá fim. Sua semente durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ler em Isaías 55, 10 a 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isto faz-me lembrar que o inimigo tentou o Senhor Jesus usando palavras que estavam escritas, mas não vinham da boca de Deus, vinham da boca de um enganador, e Jesus nunca obedeceu essas palavras. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Amém. Assim como Deus disse haja luz e houve luz, a palavra de Deus nunca volta vazia, vai cumprir aquilo que Ele disse. Pronto, como lemos. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. A palavra que o Senhor manda tem um alvo, tem um propósito. Glória ao Senhor. Vamos ler Apocalipse 12, 11. E eles o venceram, como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até à morte. Obrigado, Pai. Nós também vencemos tudo e todos, porque Tu estás connosco, o Teu Espírito nos dirige. E voltando um bocadinho, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Jesus. Palavra que Jesus disse e não volta atrás. E não amaram as suas vidas até à morte. Temos que servir Jesus até à morte, se necessário for. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler em Mateus 4, 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Era aquela tentação que estávamos a falar há bocado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ora, o diabo estava a dizer palavras que ficaram escritas, que eram de Deus. Mas não foi Deus não era Deus a falá-las nesta altura. Então Jesus nunca obedeceu estas palavras. Vamos ler em Efésios 4, 26 a 29. Não deis lugar ao diabo, foi o que Jesus fez. Ele não deu lugar ao diabo. O diabo falava, mas ele não lhe ligava. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém, Pai. Ajuda-nos a fazer isto. E os governantes também ajudam-nos a fazer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras que não têm nenhum bom proveito, que não vão ter boas consequências, que não vão ajudar ninguém. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. A palavra de Deus diz então que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então ele está a usar palavras para ficar cada vez melhor. Embora ele não as perceba, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Voltando atrás, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Portanto, a graça vem pelas boas palavras de Deus, etc. Efésios, aliás, vamos ler o último versículo,
Em Tiago 4, 7 a 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, eu me sujeito a ti agora. E que todas as pessoas que ouvirem se sujeitem a ti, Pai. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedecei à palavra de Deus. Fazei o que é reto. Vivei de acordo com o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Diabo, eu te resisto fora da minha vida, fora da vida da minha esposa, do meu filho, da minha filha, seus respectivos cônjuges e filhos, fora da vida daqueles por quem tenho orado, ou que venham a ouvir este vídeo, no nome de Jesus Cristo. Pois diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Pai, eu creio que nos estamos chegando a Ti, ao ler a Tua palavra, ao orar a Ti, ao ficar em comunhão contigo. Como Tu dizes, é Apocalipse 3,15, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Serei convosco e vós comigo. Limpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai os corações. É o sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo o pecado. Glória ao Senhor. Portanto, não devemos dar lugar ao diabo, mas devemos dar lugar à palavra de Deus. E assim como o Senhor disse, nós vamos sempre vencer pelo sangue de Jesus, pela palavra do seu testemunho. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor não falha. Ela vai produzir o fruto para o qual Deus enviou. E o Senhor não quebra a sua aliança. Atualmente estamos na aliança de sangue, o sangue do Filho amado de Deus. Aleluia. E o Senhor vai purificar o nosso espírito, alma e corpo. O Senhor é fiel, o Senhor nos santifica pela sua palavra. O Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor está a ressuscitar também a nossa carne, curar, libertar, e está-nos a fazer viver pela fé, não pelos 5 sentidos, mas pela fé. Os 5 sentidos vão ter que acreditar naquilo que a Bíblia diz que é fé. Portanto, o rei Saul apareceu, mas depois portou-se mal, não obedeceu a Deus, foi tirado, foi posto o Davi. Então Deus nos ensina o seu caminho, a sua maneira de pensar, nos guia pelas veredas direitas. Tudo o que nós pedirmos em nome de Jesus vamos receber. Aleluia. Jesus disse, tirai a pedra, como estávamos a dizer, e eles tiraram. Há uma parte que eu creio que nós também devemos fazer, mas sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Não estamos debaixo da lei de Moisés, mas temos o Espírito Santo. Vamos cumprir a lei na medida em que o Espírito Santo nos dirigir, mas não erradamente. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei, nós não vamos conseguir. Se quisermos ser salvos pela lei, eu vou conseguir cumprir a lei, nem mesmo assim dava. A pessoa morria e ia para o inferno, porque nunca consegue de forma perfeita cumprir a lei. A lei é boa, mas nós não conseguimos cumpri-la. Portanto, Deus preparou tudo para nós sermos vitoriosos. Deus ama-nos, pela graça nós vamos vencer, a nossa fé está na graça de Deus. Portanto, quando pedimos, Deus responde de acordo com a sua vontade e não com aquilo que a gente pensa, né? Glória a Deus. Vamos só orar na intenção de que muitas pessoas vejam este vídeo e sejam abençoadas em línguas e depois em português. Obrigado, Pai, por este vídeo. Seja tudo para a tua glória, no nome de Jesus. Aleluia.